A prática correta não é a mais intensa, ela é a mais adequada. Olá, eu sou a Tatiana, especialista em Ayurveda e Yoga, e nesse canal eu te ensino a integrar essas duas ciências para ter práticas mais conscientes. Bom, nós vivemos em uma cultura que valoriza a intensidade. Então, nós somos constantemente incentivados a fazer mais, a produzir mais, treinar mais, trabalhar mais, superar os nossos limites. Existe uma ideia muito difundida de que quanto maior o esforço, melhores serão os resultados. E essa mentalidade, ela aparece em praticamente todas as áreas da vida. No trabalho, as pessoas que não param nunca são as admiradas. Na atividade física, nós admiramos quem treina até a exaustão. Numa prática de yoga, nós admiramos as pessoas que fazem as posturas mais elaboradas. Na alimentação, admiramos quem segue regras mais rígidas. Até mesmo no desenvolvimento pessoal, existe a crença de que a transformação ela depende de esforço constante e de disciplina extrema. Mas será que mais intensidade significa mais equilíbrio? Será que aquilo que exige mais de você é necessariamente aquilo que mais te beneficia? O yoga e o ayurveda, eles oferecem uma resposta muito interessante para essa pergunta. E a resposta é não. Porque a prática correta não é a mais intensa. A prática correta é aquela que é mais adequada a você. E essa diferença, ela parece pequena, mas ela pode transformar completamente a forma como você cuida da sua saúde. Pense por um momento em algo que seja muito simples. Imagine duas pessoas participando da mesma aula de yoga. Elas executam as mesmas posturas, os mesmos asanas, fazem os mesmos movimentos, permanecem o mesmo tempo em cada posição. Externamente, parece que estão recebendo exatamente a mesma prática, mas internamente a experiência ela pode ser completamente diferente, porque uma delas pode sair da aula sentindo mais energia, clareza, equilíbrio, e a outra ela pode sair exaurida, cansada, ou mais agitada, ou até mesmo desconfortável. E como isso é possível? Porque não existe uma prática ideal para todas as pessoas. Existe uma prática adequada para cada pessoa em determinado momento da vida. E essa é uma das grandes contribuições do Ayurveda, porque o Ayurveda, ele nos ensina que cada indivíduo ele possui características próprias, necessidades próprias, tendências próprias. Aquilo que promove equilíbrio para uma pessoa, para um aluno, pode gerar desequilíbrio para outra. Por isso, o foco não deve estar apenas na prática em si. O foco ele deve estar na relação entre a prática e quem a está realizando. E infelizmente nós vivemos em uma época marcada pela comparação. Então, observamos alguém alcançando resultados ou posturas mais elaboradas e nós acreditamos que precisamos fazer exatamente o mesmo. Porque seres humanos não são iguais. Nós temos corpos diferentes, histórias diferentes, necessidades diferentes, estamos em momentos de vida diferentes. E o que é adequado para uma pessoa pode não ser adequado para outra. E o que é adequado para você hoje pode não ser adequado daqui a alguns dias, daqui a alguns meses. A natureza, ela está em constante movimento. A vida, como um todo, ela muda. As estações mudam, a idade muda, as circunstâncias mudam. E as necessidades do nosso corpo também mudam. Então, talvez um dos maiores erros que cometemos seja de acreditar que a saúde ela significa seguir algo fixo e rígido e comum a todos. Mas a verdadeira saúde, o verdadeiro equilíbrio, ele exige adaptação, ele exige percepção, sensibilidade, consciência. Eu gosto sempre de dar exemplos com plantas, né? Então pense em uma planta saudável, ela precisa de água.
Mas isso não significa que quanto mais água, melhor. Se ela receber pouca água, ela vai sofrer. Mas se ela também receber água em excesso, ela também pode sofrer e vai gerar um desequilíbrio. Ou seja, o benefício não está no excesso, está na quantidade adequada. E o mesmo princípio, ele se aplica ao cuidado com a nossa saúde. Veja, exercício é importante, mas o excesso de exercício pode gerar desgaste. Da mesma forma que asanas são importantes, mas o excesso também pode te machucar, te lesionar, te desequilibrar. Uma alimentação saudável é extremamente importante, mas rigidez excessiva pode gerar sofrimento. O equilíbrio raramente está nos extremos. O equilíbrio ele costuma surgir nessa adequação. E é exatamente por isso que o yoga tradicional, ele nunca teve como objetivo apenas desafiar o corpo. Seu propósito sempre foi promover harmonia. Uma prática de yoga não deveria deixar você simplesmente exausto, ela deveria ajudá-lo a desenvolver mais consciência, mais estabilidade, mais presença, mais equilíbrio. E isso nem sempre acontece através dessa intensidade. Às vezes acontece através da suavidade, às vezes através da pausa, ou da respiração, ou do silêncio. Em uma cultura que valoriza tanto o esforço, isso pode parecer contraditório, eu sei, mas pense na própria natureza. Nenhum processo natural ele acontece através de força constante. Existe a expansão, existe o recolhimento, existe o movimento, o descanso, a atividade, o tempo de recuperação. Tudo acontece em ciclos. Então, quando nós tentamos viver permanentemente em modo de intensidade, nós começamos a romper esse equilíbrio natural. E o corpo, ele costuma responder. Primeiro, através de sinais mais sutis, depois, através de sintomas mais evidentes, de cansaço constante, de irritabilidade, de insônia, de ansiedade, de falta de motivação, de perda de vitalidade. Muitas vezes nós interpretamos esses sinais como indicação de que precisamos nos esforçar ainda mais. Mas em alguns casos eles estão dizendo exatamente o contrário. Estão pedindo mais escuta, mais respeito aos limites, mais adequação. O Ayurveda, ele nos ensina que a sabedoria não é fazer sempre mais. Sabedoria é fazer aquilo que é necessário, nem menos, nem mais, apenas o necessário. E essa compreensão muda completamente a forma como nos relacionamos com as práticas de saúde. Em vez de perguntar qual é a prática mais avançada, passamos a perguntar qual é a prática mais adequada para mim nesse momento. Então, em vez de perguntar quanto mais eu consigo fazer, nós passamos a perguntar do que eu realmente preciso. E essas perguntas exigem autoconhecimento, presença, observação, porque somente você pode perceber como que determinada prática afeta o seu corpo, a sua mente, a sua energia. Somente você é que pode reconhecer quando algo está promovendo um equilíbrio ou quando está gerando um desequilíbrio ou um desgaste. E essa percepção, ela vale para todas as áreas da sua vida, para o trabalho, relacionamentos, alimentação, exercícios físicos e principalmente para a sua prática de yoga. A vida mais consciente, ela não é construída através de excessos. Ela é construída através de adequação. E talvez por isso os grandes mestres do yoga e do Ayurveda sempre enfatizaram tanto a importância da observação, porque sem observação não existe adequação. E sem adequação não existe equilíbrio. Você pode seguir a melhor técnica, ou a melhor dieta, ou o melhor protocolo, mas se ele não for adequado à sua realidade, aos seus recursos, às suas necessidades, dificilmente produzirá os resultados que você procura. Mas, por outro lado, uma prática que seja simples, quando adequada, pode transformar profundamente a sua vida.
Veja, alguns minutos de uma respiração consciente ou uma caminhada tranquila, uma refeição preparada com atenção, com amor, ou uma rotina mais alinhada ao seu ritmo natural. Então, são pequenas ações que são realizadas com consciência que frequentemente geram resultados mais duradouros do que os grandes esforços feitos sem escuta. Por isso, talvez seja a hora de abandonar a ideia de que o valor de uma prática está na intensidade. Talvez seja a hora para medir o seu progresso pela quantidade de esforço. Talvez seja a hora de começar a observar a qualidade da sua experiência, porque a verdadeira transformação, ela não acontece quando você força o seu corpo, a sua mente ou a sua vida além dos limites. Ela acontece quando você aprende a colaborar com a sua natureza, quando desenvolve a sensibilidade para perceber o que realmente é necessário naquele momento. Ou quando você substitui a comparação pela observação, quando você troca essa intensidade pela adequação, porque no final das contas, a prática correta não é a mais difícil, não é a mais exigente, não é a mais intensa. A prática correta é aquela que, nesse momento da sua vida, aproxima você de mais equilíbrio, mais consciência, mais saúde. E isso só pode ser descoberto quando você aprende a ouvir a si mesmo. Nos vemos em breve.